Vamos dar andamento à sessão. Na primeira, nós tivemos módulo clínico. Nessa segunda sessão, é uma sessão voltada para estudo epidemiológico e ensaio clínico. É uma parte muito rica, muito importante. Para essa sessão, nós teremos a presença do professor Dr. Gabriel Lima. Gabriel Lima, neurologista. Ele trabalha para a indústria farmacêutica e ele é médico neurologista Santa Casa de São Paulo. Ele prestou não é um concurso, mas é uma briga bastante interessante para ocupar um local especial, num local de pesquisa, e ele acabou sendo selecionado para trabalhar nos locais mais interessantes de pesquisa mundial, que é na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E ele tem muita coisa interessante para nos contar. Logo depois, doutor Gabriel, vocês vão entender qual é a razão. Ele vai falar, o Gabriel, de desenhando e interpretando um ensaio clínico, como que é um ensaio clínico, e em seguida, os ensaios clínicos colocados, feitos, sucesso e desafios. Quem vai fazer essa segunda apresentação, palestra, é o professor Dr. Hiroshi Mitsumoto. Então, para nós darmos andamento à sessão, eu convido o Dr. Gabriel, por favor, Gabriel, fazer a sua apresentação. Logo depois dessas duas apresentações, nós vamos abrir 15 minutos para perguntas e questionamentos e respostas, tá bem? Em relação não só a essas duas apresentações, mas das anteriores também. Por favor. Bom, muito bom dia. Espero que todos já estejam aptos a prestar um pouquinho mais de atenção. Eu sei que falar depois do almoço é uma tarefa sempre ingrata, né? E eu agradeço do professor Akari pelo convite. Já é a terceira vez que eu participo de um evento organizado pela Brella. Para mim é sempre um prazer enorme endereçar a palavra a vocês, porque aqui é um dos poucos simpósios ou um dos poucos reuniões que mescla essa questão científica e também a questão dos pacientes, que é uma coisa que eu sou muito sensível a, né? Então, na minha família, eu tive a experiência de ter pacientes com doenças neurodegenerativas. A minha avó hoje sofre de uma delas, que é a doença de Alzheimer, e isso foi um dos grandes determinantes para a minha própria carreira e para aquilo que eu direcionei minha carreira. Então, hoje, como o professor Akari falou, eu graças a Deus, tive um bom sucesso na minha escolha, e hoje eu integro o time de desenvolvimento clínico da Biogen, que é uma indústria de biotecnologia, e trabalho em Boston com o desenvolvimento de desenhos de estudos clínicos para essas doenças, não necessariamente só a esclerose lateral amiotrófica, tá? Mas nós temos, sim, linha de pesquisa ativa em esclerose lateral amiotrófica. O professor Hiroshi participou de uma delas, que é o Dexpram-Pexoli, e no futuro nós temos já em atividade hoje pesquisa clínica em terapia gênica. Então, quem tiver interesse nisso, na sessão de perguntas, se alguém tiver pergunta em relação a isso, eu fico à disposição para tentar responder, tá? Bom, esse é meu conflito de interesse. E hoje eu vou fazer uma sessão dupla, então são duas aulas em uma só. Eu vou falar sobre a epidemiologia da esclerose lateral amiotrófica. Muito já foi dito aqui na primeira sessão da manhã, porque a epidemiologia permeia tudo, permeia setor clínico, como também a pesquisa. E eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura e o desenvolvimento de pesquisa clínica, que é um esqueleto comum para, independente de qual doença você vai estudar, ela tem meio que um desenho, um delineamento comum. E é isso que a gente pode também discutir, formas inovadoras de fazer esse desenho de uma forma mais inteligente e fazer com que o processo, que hoje é um pouco moroso e lento da pesquisa clínica, se torne cada vez mais rápido, sem perder a qualidade. Isso é muito importante. A gente não pode fazer pesquisa sem perder qualidade, tá? Uma das coisas que vocês precisam primeiro ter o entendimento é que a epidemiologia é um campo extremamente extenso. Ela basicamente mensura os problemas de saúde para a medicina. Basicamente, eu posso dividir a epidemiologia em três vertentes. A primeira delas é uma epidemiologia descritiva. Ela diz respeito de números de incidência de doença, incidência acumulativa, prevalência, dados demográficos, dados geográficos, etc. Muito disso já foi abordado hoje pela manhã nas sessões clínicas. Outra parte da epidemiologia, que
nos interessa muito é a epidemiologia analítica, é aquela epidemiologia que faz inferências, tá? É aquela epidemiologia que pega os dados da epidemiologia descritiva e tenta entender os porquês. Muitas vezes a gente consegue fazer uma inferência que é tão boa que ela se torna causal, né? Então a gente tem uma inferência de causalidade. Um grande exemplo é a história do tabaco e do câncer de pulmão, né? Até a década de 70 era completamente desconhecido que tabaco poderia causar qualquer doença de saúde, especialmente câncer de pulmão. Hoje a gente já tem dados epidemiológicos suficientes para ter uma inferência de causalidade. A gente vai discutir se isso é possível também em esclerose lateral amiotrófica, tá? A última vertente da epidemiologia é a questão da epidemiologia social, que trata basicamente dos custos da doença, dos fatores sociais relacionados à doença, em especial a questão dos cuidadores. Essa eu vou tocar somente sobre os custos da doença, tá bom? Então, próximo, aqui parou de funcionar, talvez. O receptor está ruim. Bom, então para que serve a epidemiologia? Ela serve para todos nós. Ela serve para a gente que é da pesquisa, porque ela delimita o tamanho do problema, a magnitude. Ela serve para quem faz o atendimento direto aos pacientes, porque ela dá noção ao médico qual que é o desenvolvimento dessa doença, qual que é a história natural, como é que o médico precisa planejar os cuidados do paciente. Ela diz respeito aos próprios pacientes e seus cuidadores, na medida que eles podem entender um pouquinho melhor como é que a doença vai progredir, o que eles podem esperar ou não da doença. E ela diz respeito também aos agentes públicos, porque ela determina a alocação de recursos, ela possibilita a criação de serviços e ela facilita no trâmite de processos. Especialmente hoje, no Brasil, a gente está numa discussão muito grande no trâmite de trials clínicos. Esse ano teve aprovado um novo marco de pesquisa clínica que promete acelerar um pouquinho o processo hoje, que é bastante moroso no Brasil. A gente também pode discutir isso na sessão de perguntas e respostas, tá? A qualidade, como tudo, todos os palestrantes aqui hoje fizeram questão de falar também um pouquinho da questão metodológica da qualidade dos estudos. Então, hoje, a gente tem dois conceitos básicos que precisam ser observados em qualquer estudo clínico que se faça, seja ele de intervenção, seja ele observacional. Essa questão é a questão da acurácia e da precisão, que está aqui bem ilustrada nesses 3 alvos distintos. A acurácia diz respeito à minha capacidade de ter validade externa, ou seja, de medir uma coisa que é realidade no universo, tá? Não adianta eu fazer um estudo que mede um valor que ele não se replique na população do extra-estudo, que ele só seja replicável naquela população que eu selecionei para o meu estudo. Isso tira muito da validade externa do estudo quando a gente não tem essa acurácia que é aplicável a populações externas. E outra questão é a questão da precisão, que diz respeito nos estudos da validade interna do estudo, ou seja, quantas vezes eu repetir esse estudo, os valores e os resultados que eu vou ter, eles vão cair mais ou menos próximos daquele valor que eu obtive no meu estudo original. Isso diz respeito à precisão do estudo. Com base nisso, que a gente ranqueia estudos em termos de qualidade da informação que ele nos provê, né? E a gente sempre tem que ter isso em mente, a gente tem de fato isso em mente para a pesquisa clínica intervencionista, mas isso também se aplica à pesquisa epidemiológica. Próximo. Bom, a epidemiologia hoje, então, ela tem basicamente 3 vertentes, a gente poderia classificar assim. Você pode fazer um estudo transversal, que é um estudo que basicamente faz uma fotografia do problema hoje. É um estudo que nos permite dar noção de prevalência, incidência acumulativa, a depender do prazo desse estudo. E a gente tem estudos que são caracterizados como retrospectivos ou prospectivos. A diferença entre eles é que o estudo retrospectivo é aquele onde eu já tenho o problema e eu vou estudar lá atrás o que aconteceu lá atrás. Eu vou acessar o histórico do paciente, eu vou atrás das informações naquilo que já aconteceu. Enquanto o prospectivo, eu delineio um estudo e eu vou seguindo aquela população ao longo do tempo, ao longo dos anos, para observá-la dentro daquilo que eu gostaria de observar. Em termos metodológicos, é claro que a melhor qualidade nasce dos estudos prospectivos. E hoje uma coisa bastante interessante em esclerose lateral amiotrófica é que a gente tem vários registros nacionais, alguns até por força de lei, como é o caso nos Estados Unidos, que desde 2010, se não me engano, já é força de lei que todos os pacientes sejam registrados num registro nacional.
Em outros países da Europa e da América do Norte, você também tem esses registros, e eles são excelentes para a gente coletar informações e publicar informações sobre a doença. Próximo. Então, sobre isso eu já acabei falando, né, no último slide, pode passar. Um problema comum a todos os estudos que você faça com esclerose lateral amiotrófica, sejam observais ou intervencionistas, é que a doença em si é muito difícil de ser estudada, tá? A primeira coisa e mais óbvia é que é uma doença extremamente rara e ela é rapidamente fatal. Então, quando ela acontece com uma incidência baixa, ainda bem que é baixa, mas quando ela acontece com uma incidência baixa, uma doença rara, e ela ainda assim evolui de forma rápida para um desfecho desfavorável, a gente tem um espaço amostral e muito pouco tempo para a gente, de fato, estudar quais são os fatores que estão determinando essa progressão favorável ou desfavorável. Outro fato importante é que é uma doença que não tem marcador biológico, nem para diagnóstico, nem para prognóstico e muito menos para monitoramento. Tudo que é discutido hoje em termos de biomarcadores, como o Dr. Hiroshi vai abordar talvez na próxima sessão, ainda está em fase experimental. Ele pode ser implementado em estudos clínicos desde que não seja o objetivo primário do estudo, porque é um surrogate endpoint que não tem validação clínica necessariamente ainda. E isso é muito difícil, a gente não ter esse tipo de biomarcador como outras doenças têm. Outra coisa é que os nossos critérios diagnósticos ainda são falhos. A doutora Akari já comentou, existe um percentil de pacientes que evolui, tem a doença, até falece com a doença e que nunca fecha critério diagnóstico para a doença. E a gente sabe que, no fundo, eles tinham a doença. Isso é muito problemático do ponto de vista da pesquisa epidemiológica. Há muita variabilidade fenotípica, como o doutor Akari falou, essa não é uma doença única, nem do ponto de vista biológico, muito menos do ponto de vista fenotípico. A história natural é diversa, a gente não tem boas ferramentas, a gente tem ferramentas sim, mas elas não são tão acuradas para medir a severidade e a progressão da doença. E muitos pacientes, especialmente real isso para estudos observacionais, o próprio professor Hiroshi sabe, pela participação, pelo desenvolvimento dele do ALS Cosmos, que é muito difícil, muitos pacientes relutam em participar e permanecer em estudos que não têm uma proposta de intervenção. Tá? É incompreensível que a pessoa relute em participar de um estudo que ela não perceba um benefício direto a ela. Isso é bastante compreensível. Tá? Próximo. No ponto de vista do diagnóstico, já foi mencionado que hoje nós temos critérios, e esses critérios eles evoluíram ao longo dos anos, e hoje os nossos critérios têm, em geral, uma melhor sensibilidade, uma melhor especificidade para fazer o diagnóstico. Tá? Mas isso não quer dizer que nós consigamos detectar todos os casos em tempo hábil para fazer um segmento adequado e estudá-los de forma adequada. Próximo. Outra coisa que é usada em estudos epidemiológicos é a questão do atestado de óbito, ou seja, o paciente já teve o diagnóstico ou não teve o diagnóstico e ele evoluiu ao óbito. Isso é muito estudado do ponto de vista epidemiológico e o poder preditivo positivo dele, ele é variável, mas só para vocês terem uma ideia, mesmo quando nós usamos atestado de óbito como uma forma de estudo epidemiológico, o poder preditivo positivo ele pode ser tão baixo quanto 65%. Hoje eu acho que isso está um pouquinho melhor, os últimos trabalhos mostram que o poder preditivo é um pouquinho maior, está em torno dos 80%, mas ainda existe um número grande de pacientes que passa indetectado durante todo o curso da doença. Próximo. Em termos de incidência, uma boa notícia é que parece que a doença ela tem uma incidência perene ao longo dos anos, ela não parece ter um acréscimo exponencial. Isso é um motivo de preocupação, porque na discussão de fatores de risco para a doença, eu vou mostrar que uma das grandes preocupações é a exposição a poluentes ambientais, e isso é um fator hoje muito comum, basta olhar para a cidade de São Paulo e a gente vê que tudo, hoje em dia, os poluentes permeiam nossa vida, mas do ponto de vista estatístico, a gente não observa um acréscimo do número de casos. Houve sim um picozinho, mas se deve basicamente, esse pico foi principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas isso se deve basicamente por um viés de melhor acurácia diagnóstica. Hoje em dia,
a incidência da doença parece estar mais ou menos estável e ela varia de país a país. Observem que na Europa, independente de qual registro vocês forem olhar, o número varia entre 2 a 3 casos a cada 100 mil habitantes, e nos Estados Unidos isso é um pouquinho menor, em torno de 1,7 a 1,4 para cada 100 mil. Uma ressalva sobre os Estados Unidos é que os estudos epidemiológicos americanos são, em maioria, regionais. Eles não são nacionais, como é, por exemplo, o caso do registro irlandês, ou escocês, ou a corte italiana. Tá bom? Quando nós olhamos para registros de óbitos, isso não muda muito. A incidência continua sendo em torno de 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes. Próximo. Do ponto de vista de prevalência, também a Europa e os caucasianos aparentam ter uma prevalência maior da doença. Então, em torno de 4 para cada 100 mil habitantes é mais ou menos a média da prevalência da população europeia. Isso é bastante curioso, porque se nós observarmos outras regiões do mundo, como o caso dos asiáticos, nós temos uma prevalência um pouco menor. Por que isso se deve? Fatores genéticos, fatores ambientais, isso não está bem elucidado. Próximo. Mas uma coisa que parece estar bem elucidada e que a gente observa na epidemiologia é que o risco para a doença ele aumenta a cada década de vida. A doutora Cari já falou, a doutora Mário Emílio também já falou na apresentação dele, mas o pico da incidência da doença está em torno dos 55 aos 65 anos de idade. E isso parece ter um comportamento linear ao longo dos anos. Isso sugere que fatores epidemiológicos têm uma participação bastante ativa no desenvolvimento da doença, da patofisiologia da doença. Isso é muito parecido, por exemplo, com aquilo que a gente observa em câncer, né? Não é habitual a gente ver picos de incidência de neoplasias em populações jovens. Por quê? Porque as neoplasias, em geral, requerem múltiplos passos, múltiplos steps para o desenvolvimento da doença. Aqui, na doença neurodegenerativa, parece ser mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Próximo. Volta. Isso. Então, como eu já falei, existe variação em termos de etnicidade. Os caucasianos são aquela população com maior incidência. Com menor incidência, nós temos os asiáticos, os afrodescendentes e os hispânicos. Pode passar? E existe uma prevalência, como já foi mencionado, maior em homens, né? Homens parecem constituir o maior grupo, mas é uma diferença muito pequena, em torno de 3 para cada 2 casos, de 3 homens para cada 2 mulheres. Em termos de distribuição clínica, já tivemos uma sessão inteira para discutir isso, eu só queria fazer um sumário. Então, forma espinal é a mais comum, ela é o caso que é observado em 70% dos nossos pacientes. 20% dos nossos pacientes chegam para nós com alguns sintomas bulbares e até 25% chegam a desenvolver um quadro que é compatível com demência frontotemporal. Esse número já foi menor no passado, ele tem sido maior, e isso também é um viés de observação. Não é que os pacientes agora estão desenvolvendo demência frontotemporal, degeneração de lobo frontotemporal agora. É porque, com as publicações do cromossomo 9 e da relação da demência frontotemporal com esclerose lateral amiotrófica, passou-se a ter mais atenção nas disfunções executivas nesses pacientes. Então, alterações cognitivas são comuns nesses pacientes e eles podem chegar a desenvolver demência em até 25% dos casos, tá? 60% tem alguma disfunção cognitiva leve. Próximo. No Brasil, os dados são bastante escassos, a gente infelizmente não tem um registro nacional a qual reportar, mas aparentemente daquilo que foi publicado em diversas regiões do Brasil, como Paraná, Rio de Janeiro e outros estados aqui do Brasil, a gente pode observar que os dados brasileiros não são muito diferentes da média global. Então, a gente tem uma incidência um pouquinho maior em homens do que em mulheres. Em Porto Alegre, onde se mensurou isso de fato, a gente tem uma prevalência de 5 para cada 100 mil. Em outros estados é esperado que esse número varie um pouco, entre 4 a 5. O pico de incidência continua igual também na população mundial, em torno dos 60 a 65 anos de idade. E a idade média ao diagnóstico é essa, 54 anos, 55 anos mais ou menos. Existe bastante variação no número de anos na idade do diagnóstico, tá? A maior incidência em indivíduos caucasianos e, como eu já falei, um pouquinho mais em homens. Por favor, próximo. Do ponto de vista de custo, nós infelizmente não temos isso explotado para o Brasil. Mas
vale algumas informações que foram plotadas em outros países, apesar dos serviços de saúde e os próprios sistemas de saúde serem bastante dísparos entre os países. É observar que a doença é uma doença cara, ela traz não só custos médicos diretos, como também custos relacionados aos cuidados específicos ao paciente, e custos indiretos, como a perda de produtividade laboral. E outra coisa que é comum a todos os países, e é bastante óbvio, é de quanto mais a doença progride, maior é o custo com a doença à medida que há aumento de incapacidade. A maior parte dos custos, em todos os estudos que estudaram isso, foi de fato o custo com home care, equipamentos e métodos de ventilação invasiva e outros métodos de intervenção médica para suporte de vida. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco para ela. Vale aqui uma ressalva. A gente está falando de fator de risco para o desenvolvimento da doença. Isso é bastante diferente de falar de fator prognóstico, ou seja, fatores que vão afetar o andar da doença, como a doença caminha. Então, aqui a gente vai falar de fatores que se discute na literatura médica que poderiam contribuir para o desenvolvimento da doença. Próximo. Primeira coisa é olhar para a metodologia desses estudos. Então, até a década de 90, como a gente não tinha registro, a maioria dos estudos eram do tipo caso-controle. Então, aqui tem uma representação esquemática do que é um estudo caso-controle. Nós temos os pacientes diagnosticados, a gente tenta plotar eles contra controles que sejam minimamente pareados para dados demográficos, como idade, sexo, etc., e tenta ver quais são as diferenças em variáveis preditoras, como fator de risco, né? Como vocês podem ver, isso é bastante problemático. Essa amostra ela não pertence à mesma população que os controles. Isso dificulta muito a inferência que a gente pode fazer sobre esses valores preditores, essas variáveis preditoras. Pode passar. O que mudou hoje é que, com os registros, a nossa população-alvo também passou a ser a nossa população amostral, nosso espaço amostral. Então, hoje a gente consegue fazer publicações com N, uma amostragem muito maior de pacientes, porque esses pacientes já estão sob registro. É basicamente ir até o registro e olhar aquilo que foi documentado, aquilo que foi armazenado e catalogado em termos de registro, a gente consegue aplicar isso para um estudo e olhar para o passado e ter maior segurança em ver quais são os fatores de risco que essa população possui versus uma amostra de controle da população normal. Tá? Então, isso a gente avançou bastante. Os estudos epidemiológicos, assim como os estudos intervencionais, eles melhoraram em termos de qualidade metodológica. Próximo. E uma das coisas que a gente aprendeu com o tempo é um pouquinho a mais a respeito da biologia da doença. Isso veio não só de estudos de linkage, mas também de estudos de associação, estudos de associação genética. E nós aprendemos muito sobre a biologia através da genética. Basicamente, como o Dr. Akari já mostrou, nos últimos 20 anos nós tivemos um boom de locos, de alelos de suscetibilidade descobertos para a doença, cada qual atuando de sua maneira, né? Então, a gente tem lá atrás, em 93, o primeiro gene, o primeiro alelo de suscetibilidade descoberto, que é o superóxido mutase 1, e hoje a gente já ultrapassa o marco de talvez 40 genes, 40 alelos de suscetibilidade descritos. Pode passar? Esses genes, eles participam, pós-translação, pós-transcrição, eles participam de diversas funções na biologia celular. Não dá para ter um único alvo terapêutico. Se você olhar só para esse painel, você já entende a complexidade da doença, porque alguns desses genes determinam a biologia do citoesqueleto, outros trabalham com estabilidade proteica, com formação e degradação proteica, e outros atuam basicamente com o metabolismo do RNA. Então, são coisas bastante distintas que poderiam levar a um fenômeno comum, que é a neurodegeneração do neurônio motor. Próximo. Próximo. Outra coisa bastante interessante é que, apesar desses avanços em genética, eles não justificam nem a metade dos nossos pacientes. Isso é bastante difícil para nós entendermos às vezes, né? Que a maioria dos nossos pacientes não tem qualquer marcador genético identificável. Vale a ressalva aqui de que nós estudamos, os estudos genéticos olharam principalmente para áreas codificadoras.
E o nosso material genético ele tem muitas áreas não codificadoras, algumas até chamadas de junk DNA, que não tem uma função clara na biologia, nós não entendemos para que essa região está lá. Muitos deles são até retrovírus que se integraram no nosso DNA, até 10% é retrovírus que se integrou no nosso DNA, e que hoje ainda não é alvo de pesquisa, porque nós não entendemos nem o que aquilo faz ali no DNA humano, quanto mais como ele participaria numa doença complexa como a esclerose lateral amiotrófica. Então, feito essa menção, existe um gap nos estudos genéticos, a gente mesmo assim tem um grande número de pacientes que não tem qualquer marcador genético, nenhum alelo de suscetibilidade descoberto. Esses são as formas verdadeiramente esporádicas da doença. A gente sabe hoje que até 10% das formas esporádicas não são esporádicas, elas têm algum marcador genético, mas ainda assim, se nós somarmos aquelas formas familiares que a gente não identifica um marcador genético, mais as formas esporádicas, verdadeiramente esporádicas, dá mais de 80% dos nossos pacientes. Tá? Próximo. E mesmo a distribuição dessas mutações genéticas, como há de se esperar, elas são extremamente variáveis de países a países. Algumas mutações são tidas como altamente prevalentes, podem ter prevalências muito baixas em algumas populações. Então, aqui eu tentei ilustrar isso através de alguns trabalhos publicados em literatura médica, mostrando o percentil de cada genotipo nessas populações etnicamente diferentes. Por exemplo, na Eslovênia, você tem uma participação muito pequena do cromossomo 9, enquanto que em outros países, como por exemplo na Itália, na região de Sardenha, você pode chegar a ter 12,8%. Isso é bastante importante. Cada país deveria ter seu estudo genético, até mesmo para entender o perfil de genotipos que existe naquela região. Próximo. Voltou para frente. Isso. Mas isso mostra, mais uma vez, que genética não é tudo. Esclerose lateral amiotrófica, principalmente. Existem estudos até que em gêmeos monozigóticos, mostrando que a discordância fenotípica entre desenvolver ou não desenvolver a doença é de quase 90%. Ou seja, se você tiver um gêmeo idêntico a você, até supondo que o DNA dele seja idêntico ao seu, e isso é uma suposição, a chance do seu irmão desenvolver a doença, se você tiver a doença, é mínima, é em torno de 10%. Né? E isso é muito baixo, é muito alta a discordância entre gêmeos monozigóticos. Vocês terem uma noção, em outras doenças neurológicas, como a própria esclerose múltipla, essa concordância chega a 30%. Então, isso mostra que, provavelmente, fatores ambientais interagem, sim, com genes e determinam a doença. Uma outra informação importante é que, mesmo naqueles estudos com gêmeos monozigóticos, onde a gente tenta reconhecer se houve mutação somática pós-zigótica, ou seja, pós-concepção, a gente falhou em achar qualquer alelo de suscetibilidade para ela. Isso mostra, mais uma vez, que há uma interação complexa entre ambiente e gene na determinação da doença. Próximo. Um fator importante em termos de epidemiologia e que corrobora ainda mais a participação do ambiente são dados históricos até. O professor Acari sempre fala para a gente da história da ilha de Guam, que é uma ilha no arquipélago das Ilhas Marianas, no sul do Pacífico, né? E lá se observou, após a Segunda Guerra Mundial, um grande pico de incidência de doenças neurodegenerativas, na verdade, um complexo de doenças, né, que envolvia ela, Parkinson e demência. E essa população, pós-Segunda Guerra, chegou a ter 50 a 100 vezes mais incidência da doença do que era esperado. Isso teve um decaimento ao longo do tempo. Isso do ponto de vista epidemiológico, isso é bastante sugestivo de que, sim, há um fator ambiental desconhecido atuando. E isso foi observado e replicado em outras populações, como é o caso da península aqui, no sul do Japão, ou também aqui militares que foram expostos a diversos tipos de trauma, diversos tipos de tóxicos durante a Guerra do Golfo, na década de 90. Esses soldados, quando retornavam, tinham um risco de 3 a 4 vezes maior do que a população em média para o desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica. Por favor, próximo. Então, esse estudo ambiental ele levou a diversas hipóteses interessantes. Uma delas é de que existem fatores tóxicos no ambiente. E que isso existe, todo mundo sabe. A gente conhece N substâncias tóxicas, né? Na verdade, tudo pode ser tóxico. Até a água, se tomar em excesso, ela pode matar.
Então, a diferença entre como diria o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é basicamente a dose e o quanto é você exposto àquilo. E uma das coisas que surgiu na investigação daquelas populações que apresentaram maior incidência da doença no Pacífico foi justamente a beta-metilaminoalanina, que é um aminoácido não proteigênico, produzido por cianobactérias e, portanto, muito prevalente no meio. Ela está presente na água, ela está presente em plantas e ela tem um fenômeno de bioacumulação. É basicamente como os nossos organofosforados que a gente usa na plantação, que a gente usa, os pesticidas que a gente usa na nossa agricultura. Eles tendem a acumular nos vertebrados maiores e podem potencialmente danificar mais esses organismos do que organismos que têm uma bioacumulação menor. Esse aminoácido não proteigênico ele tem uma ação bastante interessante. Ele parece ser um agonista glutamatérgico, ele depleta a glutationa. E isso já foi provado, em vivo e ex vivo, que ele pode degenerar neurônios motores. Mesmo assim, mesmo com essa prova biológica de que ele tem essa capacidade neurotóxica, é bastante questionável qual é a verdadeira participação dele em ELA e doença de neurônio motor. Tá? Próximo. E aí a gente fica observando diversas situações no nosso dia a dia, no nosso ambiente, onde a gente vê com maior frequência a incidência da doença e fica se questionando quais são os fatores que levaram a isso. Um exemplo claro eu já citei, que foram os soldados pós-guerra. Outro exemplo claro são os esportistas. Isso já está bem relatado na literatura. Acredita-se que esportistas têm uma incidência maior da doença, esportistas profissionais. Outra coisa são diversas outras ocupações, como metalúrgicos, como soldadores aqui presentes, até médicos já foram relacionados em alguns estudos pequenos com maior incidência sobre a doença. Isso mostra que a gente realmente olha para a doença e ainda não entendemos exatamente como o ambiente se comunica com ela. Próximo. Um dos fatores comuns a todos eles, com exceção talvez do esportista, é que a maioria das ocupações que foram demonstradas como risco, elas têm exposição a fatores ambientais potencialmente tóxicos. É o caso, por exemplo, dos metais pesados. Nós sabemos da biologia que metais pesados são aceptores de elétrons muito fortes, e eles podem mudar por causa disso, eles podem promover ligações entre grupos amino e carboxilato e promover ligações de aminoácidos onde não existia. Isso basicamente altera toda a conformação da proteína, predispõe à aglomeração proteica, e isso no começo era como se acreditava que os metais pesados atuavam em doenças neurodegenerativas com acúmulo proteico, como é o caso da maioria dos casos da esclerose lateral amiotrófica. De fato, como ele atua, não sabemos. Pode passar o próximo. De fato, nós não sabemos como os metais atuam. A ideia de que eles podem ajudar na precipitação proteica é um dos fenômenos observados, mas também a gente começa a observar, e tem diversos trabalhos em vivo, que mostram que a exposição a metais pesados pode também acelerar o processo de neuroinflamação, produzindo mais radicais livres. Isso também é bastante impactante para uma doença como a esclerose lateral amiotrófica. Além dos metais pesados, que a gente tende, a população, as instituições governamentais tendem a monitorar um pouquinho mais próximo, por causa da conhecida neurotoxicidade, conhecida toxicidade em outros sistemas do corpo humano, a gente também tem hoje um fenômeno bastante interessante, que é a exposição a metais de transição e metalóides. Quem nunca aqui tomou um suplemento vitamínico, multivitamínico? Quem nunca leu basicamente o que compõe esses suplementos? Aqui eu não gostaria nem de ter mostrado a marca, mas todos os suplementos eles têm um aumento de exposição a metalóides e metais de transição. Aqui estão demonstrados alguns. Então temos zinco, selênio, cobre, manganês. Todos esses metais de transição ou metalóides já foram linkados em pesquisa médica a potenciais danos neurológicos. Tá? Quanto isso pode causar uma população que toma isso de forma esporádica e sem controle, de forma crônica, nós não sabemos. Quanto isso pode contribuir para doenças neurodegenerativas em geral, não só valendo aí esclerose lateral amiotrófica, mas também Alzheimer, Parkinson, etc., nós não sabemos. Mas isso é uma coisa bastante curiosa que nós devemos manter a atenção. Próximo.
Outra coisa são os pesticidas, né, muito prevalentes na nossa agricultura. Hoje, graças a Deus, começa a ter uma certa atenção maior ao que se consome em termos de alimentos. As pessoas tendem a evitar alimentos que são ricos em pesticidas, herbicidas. Isso é muito positivo. A gente sabe que esses pesticidas e herbicidas eles estão causando um impacto ambiental muito grande, já conseguiram erradicar diversas espécies de insetos, até de crustáceos já foi reportado. E seria muita ingenuidade achar que ele não causa nenhum impacto na saúde humana. De fato, ele causa. E cada tipo de herbicida, pesticida, inseticida tem um efeito diferente. Aqui eu tentei mostrar só um tipo, os organofosforados, que são os mais comuns, eles já são comprovadamente inibidores da acetilcolinesterase. Então, eles permitem que a acetilcolina fique mais tempo na fenda sináptica, porque eles se ligam e atrapalham a degradação da acetilcolina na fenda sináptica. Isso pode levar a mais excitotoxicidade. Mais excitotoxicidade, você tem potencialmente mais neurodegeneração. A excitotoxicidade está ligada a doenças neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica. Vale lembrar que o riluzol, a única medicação que tem algum efeito sobre a doença, tem um efeito justamente sobre a excitotoxicidade da doença. Tá? Próximo. E esporte? Esporte, de fato, constitui um risco? Né? Isso é uma pergunta que eu acho dificilmente a gente vai ter uma resposta definitiva sobre isso. Né? O fato é que nós observamos com pelo menos alguns estudos de caso-controle que a incidência parece ser maior em desportistas. E o porquê disso já se supôs N situações onde isso se explicaria. Mas um dado interessante, recente, que eu acredito que vai corroborar para a discussão, é o fato de que esse risco aparenta estar maior somente em atletas profissionais e não em atletas não profissionais. Tá? Pode passar. E o porquê eu acho isso bastante importante? Porque muitos desses esportes que a gente mostrou no último slide, eles causam, sim, neurodegeneração, mas talvez não pelas vias que a gente acreditava que eles pudessem causar. Uma coisa que está bastante discutida hoje é o traumatismo crânioencefálico crônico. A gente vê, quem acompanha alguns esportes, como o futebol americano, até o futebol nosso, vê que muitas vezes alguns jogadores chegam a sair de cena, saem de campo porque tem uma concussão, ficam meio grogue e saem de cena. Isso é muito comum, isso é o objetivo de alguns esportes, como o MMA, como o boxe, etc. O objetivo é derrubar o oponente. Isso são múltiplas concussões, né? E a gente já sabe, desde a década de 70, pelo menos, ou década de 60, que existe uma coisa chamada de demência pugilística. Um grande desportista brasileiro que sofre disso hoje é o Maguila. O Maguila hoje está completamente demenciado por causa da demência pugilística. E a gente tem N estudos anatopatológicos que relacionam esses microtraumatismos com uma deposição maior de proteínas que são patológicas em muitas doenças. Então, aqui, por exemplo, é o estudo anatopatológico de um paciente, um jogador de futebol americano chamado David Werson, que se matou, né? E ele cedeu, por acaso, o cérebro dele para estudo, e nesse cérebro a gente viu que ele tinha mais neurofibrilas, maior deposição de placa beta-amiloide, que são, especialmente em áreas como hipocampo, que isso é bastante característico de uma doença neurodegenerativa chamada de doença de Alzheimer. Então, existe uma certa relação entre traumatismo crânioencefálico e doenças neurodegenerativas. Isso eu acho que talvez aí esteja a origem da relação entre esportes e doenças como a esclerose lateral amiotrófica. Próximo. A dieta também é algo que já foi muito discutido. Basicamente, o que se aponta como fator protetor e como fator de risco são aquelas coisas que são meio que senso comum, né? A gente sabe que álcool em excesso causa N problemas, até mesmo do ponto de vista neurodegenerativo. Todos os neurologistas que já trataram com muitos pacientes já viram, por exemplo, degeneração cerebelar por toxicidade direta do álcool, já viram N doenças relacionadas não só à toxicidade direta do álcool, mas também à deprivação multivitamínica que acompanha o álcool. Mas a gente também vê diversas doenças relacionadas a outros hábitos e vícios humanos, como, por exemplo, a exposição a tabaco. Eu já citei aqui o câncer de pulmão como exemplo. De uma forma geral, o que eu gostaria de resumir aqui é que todos os dados que nós temos hoje em epidemiologia da esclerose lateral amiotrófica apontam que, como fator de risco para a doença, tá,
não de progressão da doença, fatores que levam a maior inflamação, a maior produção de radicais livres parecem parecem ter uma relação de efeito com o risco da doença, enquanto fatores que tendem a ser anti-inflamatórios, como é o caso da vitamina E, do beta-caroteno ou de ácidos graxos poliinsaturados, parece ter um efeito protetor em relação à doença. Isso tudo vai ser muito difícil a gente conseguir chegar a uma determinação final sobre isso. Próximo. Como eu disse, um dos grandes entraves para a gente fazer esse tipo de inferência é basicamente a noção de que a doença é uma doença rara e que a gente não consegue acompanhar esses pacientes por longo tempo. Muitos, infelizmente, vêm a falecer num curto espaço de tempo. Então, como sugestão, é bastante curioso observar que os fatores protetores, os fatores de risco de esclerose lateral amiotrófica, ou apontados em literatura, são comuns a muitas doenças neurodegenerativas. Existe, sim, um meandro em comum entre essas doenças. Então, valeria a pena a gente olhar também para outras doenças, como o caso da doença de Alzheimer, e olhar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. A gente vai ver que, basicamente, a literatura da doença de Parkinson ou doença de Alzheimer apontam para muitos fatores em comum com a doença esclerose lateral amiotrófica. Isso é bastante interessante porque pode nos dar novos insights futuros para a pesquisa de fatores de risco em esclerose lateral amiotrófica. Próximo. Tá? Então, mais um. Então, basicamente, tudo que a gente está discutindo aqui hoje, ele tem um fim prático, né? Como o professor Akari já mostrou, e agora o professor Hiroshi vai entrar mais a fundo, tudo isso tem um fim prático. Entender os fatores de risco poderia nos ajudar a prevenir a doença. Se a gente consegue entender um fator que tem uma inferência causal à doença, se a gente conseguir prevenir esse fator, a gente previne a doença. Mas também, uma vez que a gente tem um conhecimento bastante limitado e a doença não consegue ser prevenida necessariamente, a gente tem que também falar em intervenção, em estratégias de intervenção. Aí que entra o desenvolvimento clínico. Tá? Próximo. Então, basicamente, o desenvolvimento clínico ele nasce dessa conjuntura de dados que vocês já viram hoje de manhã e agora à tarde. A gente observa os pacientes, a gente observa o que acontece na prática, a gente observa a história natural, a gente observa as moléculas, a gente observa a biologia da doença em modelos pré-clínicos e cria modelos e teorias de como a doença funciona e como a gente poderia intervir nessa doença. Esse processo é o processo de translação. Ele começa sempre com estudos pré-clínicos e ele passa sequencialmente para a fase de pesquisa clínica. A pesquisa clínica ela é classicamente dividida em 4 fases, mas antes de chegar à fase clínica, a gente tem uma grande fase pré-clínica que estuda desde modelagem in sílico até modelos animais. Pode passar o próximo. Próximo. Tá? Então, isso daqui eu já falei, pode passar. Uma coisa importante que as pessoas não têm ciência é que em esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas, hoje, como a gente já tem algum conhecimento sobre a biologia da doença, a gente consegue fazer o que se chama de drug design. Por entender como alguns receptores, alguns fatores genéticos funcionam na doença, em alguns casos de pacientes, a gente consegue desenvolver moléculas especificamente para atrapalhar ou interferir naquela via patogênica. Isso não é tão comum, ou não era tão comum nos clinical trials do passado. No passado, a gente fazia muito trial pelo erro e pelo acerto. A gente viu uma droga, um paciente respondeu e falava, poxa, eu vi 1 ou 2 pacientes que responderam a essa droga, vamos tentar desenvolver alguma coisa em termos de desenvolvimento clínico. Isso é bastante diferente. Você criar um alvo terapêutico e desenvolver esse alvo terapêutico do começo ao fim é bastante diferente de você fazer um uso daquilo que a gente chama de uso de novo de terapias, ou seja, pegar uma terapia que, por exemplo, se usa em epilepsia e tentar desenvolvê-la para a esclerose lateral amiotrófica. Isso varia bastante. Tá? Próximo. Como eu disse mais uma vez, antes de ir para seguir em modelos humanos, a gente testa muito em modelos animais. Até isso a gente observou uma evolução muito grande. Então, aqui só para dar um panorama, eu não pus nem o zebrafish, mas a gente tem diversos modelos animais hoje para diversos alvos genéticos da doença. E hoje a gente consegue estudar
a patologia, o comportamento biológico de diversos desses alelos de suscetibilidade através de modelos animais. Isso é bastante promissor. Isso não existia há 30 anos atrás. As drogas que foram estudadas nesses modelos animais estão começando a atingir estágio de desenvolvimento clínico nos últimos 5 anos. Então, isso é bastante promissor e nos dá bastante esperança. Próximo. Uma pergunta bastante importante no desenvolvimento clínico é o que merece ser desenvolvido. Então, tudo que eu mostrei até agora foi desenvolvimento pré-clínico, é chegar no momento onde a gente tem que tomar uma decisão do que vale a pena passar do modelo pré-clínico para o modelo de desenvolvimento clínico, ou seja, estudos em humanos. Isso é uma decisão bastante delicada, é uma decisão bastante difícil, porque ela envolve custos cada vez maiores. E outra fase da translação, que diz respeito à validade externa, é quando a gente passa dos estudos clínicos para a população real. Então, em todas essas fases, a gente já viu algum problema nos desenvolvimentos clínicos que não foram bem feitos, né? O problema de passar em T1 é que nem todos os modelos animais apontam para uma resposta que vai ser validada em humanos. Isso é bastante verdadeiro na esclerose lateral amiotrófica. Quantas vezes a gente já não viu uma droga que funcionou em ratos, mas chegou em humano e não funcionou absolutamente? A mesma coisa vale também para quando a droga sai do ambiente de pesquisa clínica e vai para a vida real. Lá ela não está tratando mais pacientes ideais, ela está tratando todos os pacientes com a doença, provavelmente, que tem indicação, e você começa a ter observar, em alguns casos, que a droga não funciona naquela população real. Isso acontece também. Próximo. Próximo. Opa. Então, aqui, só para mostrar a fisiologia da pesquisa clínica, para vocês entenderem a complexidade, a pesquisa clínica, ela basicamente aborda isso. Nosso objetivo final é achar uma verdade no universo, e para isso a gente tem a questão de pesquisa. O problema já começa aqui, quando a gente delineia uma pesquisa clínica. Quando eu escrevo lá num papel quem é a população-alvo, quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, como é que a gente vai conduzir, até a randomização pode dar problema. Isso é bastante complexo e bastante complicado e pode levar a erros. Quando a gente tem um erro no delineamento e design do estudo, basicamente a gente chama isso de um erro sistemático, porque isso vai ser aplicado a todos os sujeitos do estudo. Outra coisa que acontece muito é que a gente desenha o estudo de um jeito, mas ele é implementado de uma forma completamente diferente. Isso também pode acontecer e isso leva a um erro aleatório. Próximo. No final do dia, a gente tem que ter pés no chão e entender que o objetivo final do desenvolvimento clínico é achar algo que valha para todos. Essa charge mostra muito bem a questão da validade externa. Com banqueiros indo à loucura por causa de crises financeiras e o pessoal lá na África não sabe nem que crise é essa, né? Isso não se aplica a todos, né? Então, a realidade de cada um é uma realidade individual, mas a gente tem que buscar uma realidade que seja melhor para a maioria. Próximo. Para dar uma noção só de termos de custo, cada fase que você pula no desenvolvimento pré-clínico ou clínico, você acresce não só o número de pacientes expostos àquela intervenção, mas também você aumenta o número do custo, o valor do custo desse desenvolvimento. Em algumas áreas de medicina, isso não é real necessariamente para a esclerose lateral amiotrófica, mas o investimento total pode chegar a $1 bilhão, né, para vocês entenderem quanto custa o desenvolvimento clínico de uma molécula. Então, é bastante custoso, por isso que a gente tem que ter bastante critério naquilo que a gente desenvolve. Próximo. Outra coisa importante observar, pode passar o próximo, é que nós temos um índice de falha bastante elevado. Essa é uma revisão da Nature recente que mostra todas as fases de desenvolvimento clínico e o índice de falha por fase. Basicamente, a gente tem 2 estágios bastante críticos que o Dr. Hiroshi vai abordar na apresentação dele. A gente tem um estágio bastante crítico na fase 2 para a fase 3, que é onde a gente prova o conceito da droga, de que ela pode funcionar. A gente pode ver que neurologia é uma das áreas que tem maior índice de insucesso, ou seja, só 30%, 3 em cada 10 drogas que vão para a fase 2 em qualquer indicação neurológica, passam para uma fase 3, e da fase 3 a gente ainda tem um número bastante baixo. Se a gente fosse aplicar esse percentil para a esclerose lateral amiotrófica, isso talvez fosse ainda maior. Tá? Próximo. Bom, e é bastante promissor ver que o número de trials e o número de sujeitos de estudos está aumentando ano a ano. Próximo. Pode passar o próximo. Próximo.
Por isso que hoje a gente convida, e é nosso prazer, receber o professor Dr. Hiroshi Mitsumoto para discutir conosco os clinical trials, né, em esclerose lateral amiotrófica, quais são os sucessos, quais são os desafios e o que a gente pode fazer para melhorar nosso índice de sucesso no futuro. Obrigado.